Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre esteja conosco. Ouvindo a Dona Valderez agora e também essa prece, eu vi que esse texto tem tudo a ver com o dia de hoje. Esse texto é o 105. Ele foi pulado por algum motivo, né? E aí eu estou retomando ele para a gente dar continuidade ao estudo. Na verdade, o estudo está mais adiantado, mas ficou faltando esse capítulo, então coube a mim estar vindo falar dele. Então, o título é Nem Todos. E nem todos estão prontos para compreender ao que busca, tanto na vida física, como principalmente na vida espiritual. Ele vai falar muito sobre isso, e agora que nós nos sentimos um pouco desamparados com o desencarne do Divaldo, nós que somos espíritas principalmente, temos que entender, saber, né, que foi só o corpo dele que se desligou nesse momento, mas que ele continua vivo, e assim como tantos outros espíritos importantes que já desencarnaram e continuam nos auxiliando, se ele tiver a permissão, porque tanto ele quanto o Chico deixaram um legado muito grande para nós. Então, eu acho que nenhuma vida de 100 anos conseguimos dar conta de tudo que eles fizeram numa vida que nem chegou a 100 anos, né? Divaldo chegou muito perto, mas o legado dele foi imenso. Então, se nós quisermos nos aprofundar, e como devemos nos aprofundar, como esse texto vai falar, não nos falta estudo, não nos falta conteúdo seguro, né? Assim como todas as obras do Kardec, não nos falta aqui no Brasil obras seguras para a gente conseguir, seguindo dentro da doutrina, confiando de que o que estamos estudando está fiel ao que Kardec se propôs a trazer até nós. Então, nem todos. As revelações espirituais vieram gradualmente, né? Antes de Jesus, nós tivemos revelações. Foi enviados muitos para nós antes de Jesus. Então, por que isso? Porque, assim como tudo na nossa vida, vamos falar de uma coisa bem constante em nós: escola, né? Para que a gente um dia possa estar onde nós estamos hoje, graduados ou pós-graduados ou doutores, nós tivemos que ter um início lá na família, que é a nossa primeira escola aqui na Terra, né? Depois fomos para a educação infantil, ensino fundamental. A gente não passa tudo num único ano, né? E assim é a vida, e assim foi a revelação também espírita. Ela foi vindo paulatinamente. Começou com Moisés, né? Por que Jesus não veio na época de Moisés? Porque não estavam preparados para estar ouvindo o que ele trouxe, né? Depois de quase 18 séculos após Moisés. Precisava naquela época uma lei mais rígida, né?
Porque as pessoas estavam num nível de desenvolvimento que, se Jesus tivesse vindo naquela época, eles não conseguiriam entender nem o que, quando Jesus veio, foi entendido por alguns. Então, esse título vem trazer isso. É como nós hoje. Nem todos nós conseguimos entender ou decifrar o Espiritismo como alguns deles. Eu fico assim, quando eu estava lendo, eu fico pensando, né? Eu fiquei pensando assim, como que Emmanuel consegue tirar tudo que ele tirou dentro desse livro de pequenas passagens? Então, a gente tem pequenos versículos e ele desdobra esses versículos em textos maravilhosos. E aí, vou falar de mim. Eu sozinha lendo esses textos, eu não conseguiria vir passar para vocês com a grandeza de que o Arthur Valadares desdobra o que o Emmanuel colocou aqui, né? E eu fico pensando, quando grandes expositores falam do Evangelho, e nós passamos por aquilo. Aí eu falo assim, nossa, mas eu já li isso. Como que eu não entendi isso? Né? Porque cada um está num momento. Essa casa abençoada de Francisco, como diz a querida Malu, ela nos proporciona isso, né? Estudos para que a gente possa, paulatinamente, devagar, ir entendendo isso. Que uma vez eu li ou ouvi, não sei, e não sei também se eu vou ser fiel exatamente, mas foi o que eu entendi. Que diz que lá nas colônias espirituais, né, quando a gente desencarna, a gente vai estudar o Evangelho também, né? Só que lá a gente consegue ver coisas no Evangelho que a gente não consegue ver aqui. E eu fiquei assim, meu Deus, né? Como? Mas para a gente perceber como o nosso conhecimento ainda é muito limitado. Isso porque nós temos só um véu do esquecimento, né? A gente não tem um esquecimento pleno, é um véu. E esse véu já nos tira a lucidez aqui nessa vida. Por isso, eu penso que é o que Jesus fala, né? Orai e vigiai. Porque aqui a gente tem muitas paixões, muitas vicissitudes que nos tiram do caminho. E como disse a dona Valderez aqui, nos lembrou, né? O Espiritismo nos pega 3 coisas. E uma delas é o estudo, é que a gente se mantenha nesse caminho para que a gente possa cada vez mais ter melhores vocabulários espirituais, o entendimento, para estar decifrando e praticando isso na nossa vida. Por isso que o título é nem todos nós estamos no mesmo patamar evolutivo. E cabe a nós termos a boa vontade, né, de mudarmos, de mantermos atentos a isso. Aí, o versículo que foi colocado nesse capítulo foi o seguinte: e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João,
a Tiago e subiu ao monte a orar. Lucas 9, 28. Essa aqui é a passagem da transfiguração do Monte Tabor, quando Jesus chama apenas 3 discípulos dele, dos 12 mais próximos, ele convoca 3 para que vá até o monte com ele para a transfiguração. O tema aqui hoje não é a transfiguração, mas é por que os 3? Por que escolheu exatamente Pedro, João, evangelista, e Tiago maior? Tiago e João eram irmãos, né? E o Pedro, que era o Simão, né? Simão Pedro, que acompanhou. Então, será que era porque ele tinha predileção por esses 3? Será que Jesus era assim, né? Ele escolhia por predileção, por afinidade, porque ele gostava mais daqueles? Não, né? Esses 3 tiveram também com ele em outras passagens muito importantes. No Horto das Oliveiras, foram os 3, acho que na cura da filha de Jairo também, né? No Horto das Oliveiras, eram os 3 que estavam junto com ele, quando ele foi orar e deixou eles lá, que até adormeceram. Na cura da filha de Jairo, os 3 que presenciaram, né? Quando ele trouxe a menina de volta. E sempre no fim de cada evento desses que os 3 os acompanhavam, ele pedia para que ainda não fosse falado o que eles haviam visto, né? Por quê? Porque não estava no momento. E por que ele levou esses 3? Porque Jesus conhecia a fundo os 12 discípulos dele, os 12 apóstolos. Ele conhecia o coração deles. E ele sabia que esses 3 estariam preparados para o que ia acontecer no Monte Tabor naquele momento. E eles tinham mais, assim, possibilidades de entender o que aconteceu lá. Então, não foi por preferência, não foi por amizade maior, e sim pelo que eles poderiam entender do que eles tinham visto. E isso acontece muito com a gente hoje, né? Pelo menos comigo, que trabalho numa escola, acontece muito. Por exemplo, se a gente parar para pensar em qualquer lugar, até na família, né? É muito comum, quando a gente tem mais de um filho achar que o pai e a mãe têm preferência, né? Você faz uma coisa para o outro fala assim, você fez porque você gosta mais dele, né? Ele é seu queridinho, ele é seu predileto. Mas, gente, até com o filho, a gente ama igualmente. Mas até com o filho, a gente tem essa questão de perceber que alguns são mais maduros que os outros, em algumas circunstâncias, né? Que você tem que acudir o outro de uma maneira maior, emocionalmente, às vezes, até financeiramente, mas não por predileção. No caso, assim, vou falar, no caso de pai e de mãe, talvez uma afinidade maior, porque a gente vem de um mundo espiritual e o que está na família com a gente é para que a gente possa tentar resolver coisas do passado, né? Então,
isso acontece muito na nossa vida. E a gente às vezes não entende. Quando eu li isso aqui, eu me remeti bem à minha família nesse sentido. Eu como filha, né? E tenho um irmão, e muitas vezes pensei assim, né? Que a minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim, porque eu via. Mas depois que eu fui mãe e tive mais de um filho, eu entendi o meu pai e a minha mãe, né? Que não era desse jeito. Mas se a gente consegue entender isso e consegue passar isso, eu acho que muitos traumas, muitos rancores, muita falta de perdão seria resolvido mais cedo. Mas cada um no seu tempo, né? E no tempo de Jesus, de Deus, a coisa acontece. Então, basicamente foi isso. Jesus não se importava se os outros iam iam pensar isso dele. Por quê? Porque ele tinha consciência de quem ele precisava mostrar ou levar para fortalecer aquilo neles e para que também os outros procurassem entender e também amadurecessem mais. Aí o texto começa assim. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outros emissários divinos, né, que o outro era o Elias, estariam em contato direto com Jesus, aos olhos dos discípulos. Então, assim, sempre que Jesus, a gente sabe que Jesus falava em parábolas, outra coisa difícil de entender, né? Eu fico pensando, como que aquele pessoal entendia? Se a gente hoje, com uma bagagem muito maior, né, de estudo, a gente não entende. Mas muitas das parábolas estavam relacionadas aos costumes, né, dos judeus, do povo daquela época. E como nós somos muito diferentes deles, muitas coisas não encaixam para a gente, né? A gente não entende. Mas a gente sabe que Jesus falava em parábolas. E aí, o que Jesus fazia? Para a multidão, ele falava de um jeito. Ele falava em parábolas, né? E com símbolos. Sempre que ele fazia uma pregação para a multidão, para as multidões, ele chamava depois os 12 e tinha uma conversa mais íntima. E para eles a conversa era diferente. Ele falava da mesma coisa, mas ele dava algumas explicações, porque eles já tinham, né, o conhecimento um pouco maior do que a população externa, então eles conseguiam entender. Então, isso que a gente... por isso o título de novo, nem todos. Não é que ele não fazia isso porque ele menosprezava a população. Ao contrário, ele exaltou os mais simples, os pobres, os doentes. Mas eles não tinham a condição de entender do jeito que os 12 entendiam. Apesar que os 12 também eram pessoas muito simples, né? Pescadores, mas eles conseguiam ter o entendimento, até por serem judeus, né? E estudavam muito, né? Eles praticavam muito, eles tinham
eles frequentavam muito as sinagogas, então eles conheciam os profetas, eles estudavam muito a Torá, né, Dona Val? Então, eles falam assim, ó, imagina o que aconteceu lá no Monte Tabor, a impressão dos 3 discípulos, a hora que viram Jesus tão exaltado no monte, porque o que falam é que as vestes dele ficou translúcida, né? E que o rosto dele brilhava como um sol. E aí se materializou Moisés e Elias. E dizem, né, os estudiosos, que foi tão forte a presença dos dois naquele momento, que diz que Pedro queria montar a tenda e ficar lá já. De tão verdadeiro que foi aquilo, e era mesmo, né? Foram 2 espíritos materializados, mas aí eles falam, imaginam, esses 3 que Jesus escolheu, ficaram assim, o termo foi, ficaram exaltados. Imagina se fosse outros que não tinham o entendimento que ele tinha, o que poderia acontecer, né? Então, o símbolo foi esse, que Jesus pegou os 3 porque eles julgavam que esses 3 estavam mais preparados para vivenciar o momento, que ficaram espantados. Imagina os outros, ou mesmo a população, presenciando. Então, não seria possível, né? Aí, depois, dando continuidade, ele fala assim, por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? Então aqui, o Arthur, ele para bem aqui um pouquinho no Tomé, porque o Tomé, né, como a gente mesmo diz, né, a gente é que nem Tomé, tem que ver para crer, né? O Tomé, ele precisou ver Jesus, tocar nas feridas de Jesus para acreditar que era ele. Mas o Tomé era, segundo dizem, né, segundo os estudiosos dizem, era um dos discípulos muito ansiosos, como aqui mesmo fala, né? E ele, para ele acreditar, ele precisava ver. Mas por essa ansiedade dele, ele não estava preparado, porque vocês sabem, né, que a ansiedade da gente faz com que a gente não tenha atitudes, às vezes, muito sensatas, né? Normalmente não é sensato. A ansiedade, que é o mal do século hoje, nos deixa, às vezes, em maus bocados, porque, na verdade, a gente precisa ter serenidade, ter calma, para poder lidar com as situações que nos desestabilizam. A ansiedade é uma desestabilização do nosso emocional. Então, como estaria Tomé ali diante daquilo? Então, ele saberia que Tomé não poderia, nem Tomé e nenhum dos outros que ainda não estavam preparados. No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões, e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. Então, foi o que a gente conversou já há pouco, que Jesus, ele não se incomodou. Os outros iam falar que os 3 eram que eram escolhidos ou que eram preferidos. Ele não se incomodou com isso. Por quê? Porque só ele sabe dosar, só ele conhecia realmente
cada um dos seus discípulos para saber qual levar em algumas situações. Teve algumas situações que os 3 não participaram, mas outros participaram de algumas outras pregações junto com Jesus, né? Então, em cada momento, ele sabia quem estaria acompanhando ele para aquele exato momento, para que, diferente de nós hoje, que sabemos ler, que temos muitos livros, que temos muitas coisas, que nós mesmos podemos procurar, naquela época não. Naquela época, né, poucos sabiam ler, sabiam escrever e não tinham acesso a essas coisas, mesmo porque estava sendo revelado por Jesus naquele momento, né? Eles tinham acesso através da oralidade, quando eles iam na prática da religiosidade nas sinagogas, né? Mas eles foram aprendendo com Jesus, por isso que somente alguns participavam de algumas coisas, nem todos, como diz o texto. O fato de ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Aqui, ele vai falar bem da realidade espírita, né? Então, eu vou ler de novo para a gente dar continuidade à frase. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do mundo espiritual. Certo o intercâmbio com que esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção da responsabilidade ou benefícios. A espiritualidade superior, assim como fez Jesus, estando aqui com os discípulos, a espiritualidade superior, ela vai dosando as manifestações quando o grupo sabe controlar a ansiedade e trabalhar com calma. Agora, quando apresentam-se com orgulho, imprudentes, começam a exigir nomes importantes, revelações bombásticas, não demorará muito, estarão obsediados. Por quê? Porque adotam postura de orgulho, para forçar a porta. E o que eles vão encontrar? Então aqui nós já vamos começar a falar um pouquinho da nossa posição aqui, enquanto encarnados, querendo forçar uma porta de comunicação com o mundo espiritual, né? E sendo que a gente sempre ouviu muito isso do Chico, né, de alguns outros, que assim, a comunicação, ela vem do mundo espiritual para nós, e não o contrário. Não é a hora que nós queremos. E nessa ansiedade e nesse orgulho de achar que nós temos o controle disso, muitas vezes nós caímos em adivinhações, em espíritos obsessores, porque nós abrimos a porta, né? Nós abrimos o nosso coração ou a nossa espiritualidade, e a gente começa a vibrar na mesma sintonia dos espíritos inferiores.
E aí eles, sabendo da nossa ansiedade, por querer conhecer alguma coisa, ou por querer receber mensagem de alguém que já está lá, acaba, né, se manifestando de uma maneira não verdadeira. Então, é para a gente pensar muito bem em tudo que Jesus passou com os discípulos, porque alguns, para que a gente possa tomar muito cuidado com o que nós queremos aqui com relação ao mundo espiritual. Eu vou fazer uma colocação minha, não veio nada do Arthur, mas eu nem sei se é correto, mas assim, eu tenho essa visão. Irmãos de outras denominações religiosas, e até pouco tempo teve uma discussão muito calorosa aí na internet sobre um líder religioso, né, que diante dos fiéis falou muito da nossa religião especificamente, do espiritismo. E ele falava que não era para frequentar, porque tudo que se falava aqui dentro, ou tudo que se recebia em mensagem espírita, era o demônio, o diabo que se manifestava. Nós não acreditamos em demônios, em diabos. A gente sabe que são irmãos que ainda não estão prontos, que não enxergaram a luz de Jesus. Até nós mesmo um dia, acho que tivemos numa situação dessa, né? E depois, com a evolução, a gente foi conseguindo enxergar nossos erros, encarnamos, vai saber quantas vezes, de que maneiras, até chegarmos aqui. Mas não estamos julgando ninguém, só como ilustração. Os irmãos dessas denominações religiosas, eles acreditam, como eles não acreditam na reencarnação, então eles acreditam que existe um mal para sempre, né? Então, que diabo vai ser sempre diabo, que Lúcifer vai ser sempre Lúcifer e assim por diante. E ele então fala isso. E aí, só um minutinho que eu me perdi no meu raciocínio. E aí assim, a gente... Então, quando eles falam que muitos que vêm aqui, ou em qualquer outra denominação espírita ou espiritualista, está sendo enganado por um demônio ou por um diabo, alguma coisa assim, no fundo, às vezes pode ser que se a pessoa está arrombando a porta da espiritualidade, com orgulho, com prepotência, e está querendo de qualquer jeito escutar o que ela quer, ela está conectada com o mundo inferior. E o mundo inferior vai fazer isso. Então, eu não sei se eu estou certa, mas é assim que eu entendo. Eles não estão de totalmente errados, porque eles não entendem essa verdade que nós entendemos. Porque, gente, espírito superior, ele não fala pra gente o que vai acontecer no futuro, como vai ser a nossa vida, ele não resolve o problema pela gente, ele não está aqui para isso. Agora, os outros fazem. Então, por isso que a gente tem que saber em quem nós estamos vibrando, né? É por isso que a gente tem que estar atento a isso, para que não caímos. E depois, isso sim, aí depois, escuta o que quer. Não dá certo? É tudo mentira, né? É tudo. Por isso a importância de a gente ser respeitado do mesmo jeito que a gente respeita eles. Eles não estão, talvez não seja bem essa palavra, mas eles não estão no momento evolutivo como nós estamos. Porque nós entendemos que existe
nós não acreditamos nos dogmas, a gente tem uma fé raciocinada, né? O Espiritismo trabalha com a fé raciocinada, dando os porquês das coisas. Então é muito comum a gente ver isso, e se a gente parar para pensar, o que eles falam, sim, às vezes acontece, porque é a mesma coisa, né? Eu não sou conhecedora do Velho Testamento, mas dizem que Moisés falou que não poderia, proibiu de acessar os mortos. Mas ele não proibiu de acessar os mortos, ele proibiu a adivinha dos mortos, né? Porque as pessoas tinham acesso à espiritualidade para ficar adivinhando, que era um pouco o que acontecia com as mesas girantes, né? Quando, no começo, quando Kardec foi convidado a participar ali, era só coisas, né? Assim, o que vai acontecer, não sei o quê, eu vou ganhar dinheiro, eu não vou? Aí Kardec, com a sua inteligência e com a sua ciência, pensou, não, tem alguma coisa muito mais profunda por trás disso. Foi estudar e aí, bom, estamos onde estamos, que agora não é o objetivo do texto. Mas então, gente, é muito importante isso. É muito importante a gente saber que a gente tem que orar e vigiar. É difícil? É. Nossa, a gente erra a todo instante. Mas a gente tem que saber. Começa a vir algum pensamento, a gente ora, a gente, né, pede amparo da espiritualidade, do espírito protetor, do guia espiritual. E assim a gente vai, põe uma música, se você não consegue orar, porque às vezes tem uns pensamentos hoje está muito na moda falar pensamento intrusivo, né? A gente fica com os pensamentos tão constante na nossa mente, aquilo fica... Às vezes você não consegue nem fazer uma prece, já aconteceu muito isso comigo. Aí põe uma música, põe lá uma Ave Maria, põe uma música espírita que tem um monte na internet, mas é incrível. A coisa sai da mente da gente assim com uma facilidade, a gente nem percebe. Quando a gente vê, a gente está orando, a gente está cantando, a gente está... E aí a gente passa por isso, porque a gente está sendo assediado a todo momento. Principalmente nós que conhecemos a doutrina e que a gente vem aqui e a gente é assediado, assim como o Chico era, como o Divaldo foi, como tantos outros que agora não vou saber nomear, foram também, né? Então, e quem somos nós para não ser? Se um Chico tinha inimigos, se um Divaldo, né, teve o Máscara de Ferro, quem assistiu o filme foi muito bem relatado isso lá no filme. Quem somos nós para não ter? Então, o que nós fizemos no passado? Né? E quantos que a gente não feriu no passado e que não nos perdoa pelo que fizemos com os seus familiares, com ele próprio? Porque não somos nós? Também com os inimigos. Então vamos ficar atentos. E é tudo isso que ele está falando aqui, né? Então, por que alguns? Né? Por que nem todos? Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao primeiro homem que surja, tomando de bons desejos. Aqui no mundo físico, é muito mais fácil quando a gente a gente pega um exemplo daqui para transportar para o mundo espiritual. Aqui no mundo físico, a gente fica muito preocupado em procurar profissionais competentes para a nossa vida. Então, assim, imagine só vocês, a gente está precisando fazer uma cirurgia, no dia da cirurgia, aí antes de fazer a cirurgia, a gente procura o melhor cirurgião, aquele que
né? Que a gente possa confiar. Então a gente faz uma pesquisa, a gente consulta 3 médicos para ver se aquele... Então a gente tem muito cuidado com as nossas coisas físicas. Então você imagina a gente fazer uma cirurgia, chegar no dia da cirurgia, o médico não vai. Aí por um acaso a gente sai na rua assim, ó, gente, alguém sabe fazer cirurgia aí, né? Eu tô precisando fazer uma cirurgia. Alguém sabe fazer uma cirurgia? A gente não faz isso, né? Quando a gente vai construir uma casa ou qualquer outra coisa, principalmente se a gente vai acolher os nossos familiares, nós procuramos engenheiros competentes, fazemos uma pesquisa para ver se realmente os cálculos dele, quantos ele já construiu aí, se não teve nenhum problema, porque a gente não quer que nada aconteça conosco e com nossos familiares. E assim, gente, em todos os campos. Você vai pôr um filho na escola, você procura a melhor escola, você procura uma professora competente, você vai ter que ter um caso na justiça, você vai atrás do melhor advogado e assim tudo mais. A gente é assim com as nossas coisas físicas e precisamos ser assim com as coisas espirituais, né? Então, assim, a gente se preocupa com o que a gente vê, mas o que a gente não vê? Então, temos que estar, ele fala aqui, ó, não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia. Então, para que a gente possa entender o mundo espiritual, é necessário que procuremos coisas sérias. A nossa casa espírita, a casa de Francisco, ela trabalha com a decodificação kardeciana, com as obras de Kardec. A dona Valderei sempre foi muito fiel com isso aqui na casa e todos os outros que antecederam ela também, e esperamos que os atuais presidentes com relação a isso. Por quê? Porque a gente não pode se deixar levar por qualquer coisa. A internet hoje tem muita coisa, gente, que a gente que conhece um pouquinho, eu sou muito leiga, conheço muito pouco, mas a gente tem que ter discernimento, porque tem coisas que você fala assim, nossa, mas isso não está no Evangelho, não está em nenhuma obra de Kardec, eles ficam falando umas coisas. Então, do mesmo jeito que a gente cuida do nosso dinheiro, você vai aplicar um dinheiro, você procura uma pessoa de confiança na economia, você vai procurar um médico, você procura um médico bom para você. Na parte espiritual tem que ser a mesma coisa. E o que você aprende, você coloca em prática. Não é sair daqui, aprender tudo. No seu trabalho você é uma pessoa linda, maravilhosa. Você chega na sua casa, você vira um cão bravo, raivoso, que morde todo mundo, né? Então é a gente saber que o que a gente aprende, a gente aplica em todos os lugares. Não são todas as pessoas que vão te compreender. Às vezes você passa por tonto, às vezes você passa por ingênuo demais, né? É muito difícil. A gente encontra muitas barreiras. Mas a gente tem que ser fiel ao que a gente aprende, ao que a gente estuda. Então é isso que ele está falando. Do mesmo jeito que você cuida da sua vida material, você tem que cuidar da sua vida espiritual. É muito sério isso, gente. Quando eu li essa parte, eu fiquei refletindo muito sobre isso. Porque normalmente a gente não faz. Para pensar. Reflita você. Será? A gente vai aqui, então vem na casa, toma passe, como diz, a gente toma passe, nossa, não resolveu o meu problema, eu vou procurar outra, porque aqui não está dando certo. Aí você vai em outra denominação, chega lá, você faz todos os ritos,
Você faz tudo que a outra pega. Ah, também não deu certo, então eu vou lá na outra. E assim você vai pulando de um em um, de um em um. E nesse meio, nesse caminho, você vai encontrar alguém uma hora que não está conectado. Porque assim, a conexão espírita, gente, existe em todas as denominações religiosas, né? Só que nem todos falam como nós falamos. Em cada denominação eles têm uma colocação. E o Arthur falou uma coisa aqui, quando ele fala de Moisés, que eu achei interessante. Como que Moisés ia proibir a comunicação com os mortos, se ele mesmo apareceu no Monte Tabor? Né? Então é uma coisa assim, e às vezes eu fico pensando, né? Por exemplo, a aparição de Nossa Senhora para os 3. Então a gente tem muitos fenômenos desses que as outras denominações aceitam, mas eles não entendem. E nós conseguimos entender perfeitamente. Então, nem todos conseguem entender, ter uma fé raciocinada para entender isso, né? Então, isso que eu achei bem importante nesse momento. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberam do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. O grupo, aqui ele está falando assim, então, por exemplo, assim, o grupo, ele vai crescendo com o tempo. E somente assim vão construindo relações mais profundas. Então, por exemplo, numa casa espírita, né? Aí, quando alguém vai começar a fazer uma interação com o mundo espiritual, existe uma preparação, né? Para poder receber os espíritos eu imagino que seja como uma escola, né? Então a gente vai sendo preparado. Não vão colocar a gente para fazer uma interlocução com o espírito, logo com um espírito tenebroso, terrível, que a gente não vai saber nem dialogar com ele. Isso são para as pessoas já com muito estudo, com muita preparação. Então, quando a gente inicia num grupo, né, para começar a fazer um diálogo com a espiritualidade, que a gente está num lugar de responsabilidade, num lugar preparado, a gente primeiro participa, vê aqueles mais antigos, como que tem que estudar muito, né? Como que começa. Então, é isso que ele está falando aqui. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Tudo na nossa vida tem uma ordem natural. Eu sempre vou falar de escola, porque é o que eu mais conheço, né? E que eu estou dentro. A gente não vai começar a estudar, por exemplo, no 5º ano. Para a gente começar a aprender a ler, a escrever, a gente tem que ter uma preparação, né? Um pré-requisito para poder chegar lá no 5º ano e entender tudo aquilo que está lá. Então, nunca a gente vai... Na vida não é assim. A gente nasce bebê, aprende a sentar, depois aprende a engatinhar, depois aprende a andar. E assim também no mundo espiritual, gente. Ninguém começa a doutrina, estudar hoje e amanhã já vai participar de uma mesa mediúnica. Não é possível ninguém começar a estudar hoje, abrir uma portinha e falar que recebe espírito que vai ver seu futuro. Entendeu? São anos e anos. Eu comecei aqui na casa em 2011.
Aí a gente pega o Evangelho, aí assim, eu tenho o Evangelho, o estudo de 2011, de 2012, de 2013, e assim foi até 2019, né, Dona Val? A gente terminava o Evangelho, começava o Evangelho, e tinha sempre um outro livro, e cada vez que a gente lia, a gente aprendia mais. Aquele pedacinho que a gente tinha estudado um ano passado, já tinha outro olhar no outro ano, e assim a gente vai. Se a gente começa a ler, a gente vai juntando com outras coisas que nós aprendemos aqui, de todos os estudiosos que estão vindo aqui falar, ou mesmo dos outros que vêm aqui, a gente vê aquilo lá de forma diferente. Então, ninguém, e muito menos o mundo espiritual, atropela, porque a responsabilidade é muito grande. Quando nós chegarmos lá, mais do que nós praticamos no mundo físico, nós vamos ser cobrados do que nós fizemos com o mundo, com o que nós estamos fazendo aqui na nossa espiritualidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. Então, para que a gente possa chegar, nós precisamos de uma ficha corrida, né? Precisamos de muito esforço, de preparação, de dedicação, de paciência, né? E de tempo aplicado. Porque assim como você passa de ano numa escola, aqui também, na espiritualidade, nós precisamos de muito estudo. Eu não sei quanto tempo, assim, mas a gente sabe, né? Por exemplo, que um líder religioso da Igreja Católica, ele passa por uma formação muito grande. Eu não sei os passos nem nada, mas também em qualquer denominação religiosa, sempre um líder ele tem que estudar. A forma como aquela denominação vai interpretar o que eles estão estudando é pessoal, é de dentro do círculo deles. Assim nós também. Né? A responsabilidade espírita aqui está em cima de estudo, de esforço, de tempo, de preparação, de humildade, da gente saber que a gente tem que ser caridoso, doar o nosso tempo, que é muito fácil a gente colaborar R$10 todo mês e ficar sentado sem fazer nada, achando que isso é o que está colaborando. Mas e o nosso tempo? E a nossa doação? E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raramente criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Então, além de boa vontade ou do sonho inicial, a constância de trazer isso para a realidade, aí está a chave da questão. Tudo isso se aplica à nossa vida, não só no campo da mediunidade, mas em tudo que queremos fazer, passa por isso. Boa vontade é essencial. A gente precisa ter vontade, ter boa vontade, para começar. Mas só a perseverança, só o serviço garante a realização. Então, para que a gente possa realmente entender que nem todos estão no momento correto, e para chegarmos a fazer parte de algum grupo ou de alguma, não é grupo, mas de algum lugar que a gente queira estar, precisa da nossa boa vontade e perseverança. Tanto na vida física quanto na vida espiritual, principalmente. Porque a gente cuidar do que a gente vê é bem mais fácil. O difícil é a gente cuidar daquilo que a gente não vê. Muito obrigada e que todos tenham um excelente domingo.